E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar, com muito papo bom, como sempre, aliás, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depilação e os cuidados que precisamos ter agora no verão. Também falaremos sobre oportunidade para as mamães que estão aí querendo se recolocar no mercado ou encontrar novas oportunidades, por que não? Bom, também teremos o nosso minutinho de moda no programa. Além disso, o quadro Na Medida com Giana Trevisan. Então, bora começar o programa. E o Tá Rolando de hoje traz informações sobre o Grammy. A Academia Latina de Gravação divulgou hoje a lista de alguns dos artistas que vão realizar suas performances durante o evento, claro, né? Dentre os principais destaques do cenário musical estão Luiz Fonsi, Rosalía e Anitta, que está concorrendo na categoria Melhor Álbum. A premiação acontece no dia 14 de novembro em Las Vegas e terá Ricky Martin como grande apresentador em comando, juntamente com outros expoentes aí do mundo da música. Sensacional, hein? Não dá pra perder. Bom, também temos no Tá Rolando hoje notícia para os fãs do Jonas Brothers. Para tudo, olha aí. Eles vão lançar uma música inédita de Natal. No anúncio feito no Instagram oficial dos irmãos, eles revelaram que a canção intitulada Like It's Christmas estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira. Então, ó, fica ligado. Afinal de contas, gente, o Natal já está aí. É inacreditável que o ano está acabando. Faltam menos de 2 meses. Daqui a pouco a gente vai começar a parar para pensar o que fizemos, o que não fizemos, aqueles balanços, né? Bom, enquanto isso, vamos nos preparar para o verão. Eu estou aqui com a depiladora Carla Almeida. Prazer, Carla, tão bom te ter aqui para falar sobre esse assunto, né? Que muitas vezes o pessoal não gosta muito, que são pelos. E claro, chegou o verão, o pessoal quer expor mais o corpo, todo mundo fica um pouquinho mais vaidoso e vem aquela vontade aí de depilar, para não dizer tudo, talvez, né? Como é que faz, Carla? Porque aí sabemos também que tem toda essa questão do sol e outros cuidados que tem que ser tomados. Então, o que sai mais no verão? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E o que é possível depilar, principalmente no rosto, que é uma área mais sensível? Bom, no verão a gente tem que usar muito protetor solar. Então, leve o seu na bolsa, leve o teu junto, porque às vezes tu chega no local, a depiladora não tem, então é ideal tu já ter o seu na bolsa. Sim, dá para depilar muita coisa no rosto, né? As pessoas se limitam muito em buço, sobrancelha, mas temos, né, contornos de barba, laterais de rosto, a parte de baixo do queixo. Então, tem outras áreas que as pessoas simplesmente não sabem, acham que é somente buço e sobrancelha, né? Pois é, mas como avaliar isso? Porque muitas vezes os pelos são aqueles bem fininhos, né? A pessoa nem percebe que os tem ou a diferença que vai fazer. Aí cabe realmente ali a pessoa, ao especialista olhar e dizer, não, isso aqui dá para depilar e vai fazer um super efeito. Sim. Faz diferença mesmo? Faz muita. Eu sempre costumo dizer que quando a gente tira o grande, o pequeno se destaca. Às vezes as pessoas, não tem, aí tu depilou o buço, apareceu do rosto. Aí fala, será que dá para tirar? Dá sim, dá para depilar o rosto todo se você quiser. Bom, Carla, qual é o método que tu usa hoje em dia no rosto? A cera. Eu gosto muito de trabalhar com a cera, né? Ela é, como é que eu posso te dizer, ela é mais, a durabilidade dela é tão boa quanto a egípcia. Ela é um pouco menos dolorida que a egípcia, né? Que ela dilata o poro e sai. Só que, claro, tem pessoas que não podem fazer com cera. Aí tem que recorrer à linha, né? Quem é que não pode fazer com cera? Quem faz tratamento estético para a pele. Então, o uso de medicamentos mais fortes, tratamentos como peeling, não dá para fazer com cera. Aí tem que fazer com o fio mesmo. Isso. A cera é quente. Isso.
Pois é, a cera a gente às vezes tem aquela, não sei se é lenda urbana, mas a cera quente ela não deixa a pele mais flácida? Não, é mito. É mito. Então dá pra fazer que vai ficar tudo no seu devido lugar, é isso? Sim, não, tranquilo. Bom, o que tu sugere também pra pessoa avaliar no seu rosto as possibilidades de depilação, né? Tu mencionaste no buço, até contorno mesmo da barba. Narinas, o pessoal pede muito? Sim. As pessoas desconhecem a narina, aí quando fazem, começam a fazer mais seguidas, porque limpa, deixa mais claro, ainda mais as mulheradas que gostam de maquiar, então a maquiagem faz toda a diferença. Ah, mas muitas mulheres fazem e pedem na narina também? Sim. Eu achei que era mais limitado a homens. Não, tem bastante. E no ouvidinho aqui assim? Assim, isso limita mais aos homens, a orelha, né? Bom, a gente tem algumas imagens, então vamos conferir. As imagens são de antes do procedimento? Isso, então são vamos antes. lá conferir, depois a gente vai ver ao vivo a diferença que faz. Olha aí. Essa é a lateral. Essa é da Dani que tá aqui? Isso. Ah, então tá. Vamos chamar aqui pra nós, vamos puxar de novo a imagem aqui pro estúdio e aí vamos mostrar agora a Dani como está, já devidamente depilada na face, ali na lateral. Sim. Dani, tu pode dar uma puxadinha aqui assim? Olha só. Nossa, né? Faz muita diferença. Só que é interessante porque é uma diferença que a gente só vê depois que é feito. Isso. Né? Até então tá tudo normal. E aí quando a gente vê o efeito final... Dani mesmo nunca tinha feito. Dani, tu pode mostrar o outro lado, assim? Agora mostra o teu perfil lindo. E os cabelos da Dani, que coisa maravilhosa. Olha só. Fica super contornado também, né? Iluminado. Muito bem, Dani. Agora nunca mais vai deixar de certo de depilar essa área aqui, né? Temos mais uma imagem, vamos lá. Olha aí. aí. É da sobrancelha. Sobrancelha, mas aí ela já tá depilada, não? Sim, ali já foi feita a sobrancelha. Ó, vamos mostrar a Dani ao vivo. Essa é a Dani também, né? É, a Dani. Olha aí. Toda linda que está. Roda aí mais fotos, vamos lá. Aí agora já é o Diego. Ah, tá. O Diego, que também está aqui, nós vamos mostrar. Também, a princípio, tá tudo ok, né? Não, ele tá todo... Não, mas eu digo assim, a gente, pra quem não sabe, às vezes o sim. efeito que vai fazer é uma depilação, né? Então puxa pra cá e vamos ver o Diego ao vivo. Venha, Diego. Olha só. Pois é, aí eu te pergunto até, Carla, os homens estão muito acostumados a fazer a barba em casa. Fazer com depilação assim é melhor? Sim. Nossa, Olha o resultado... só a diferença! O resultado é outro. Nossa, cara de modelo ficou, Sim. Diego, olha só. E fica super definido. Fica, e fica claro, não fica aquela aparência esverdeada que a Gillette vai deixando, né? Sim, até porque a depilação, ela tira o pelo pela raiz. Pela raiz. Diferente da Gillette, que corta ali e deixa o bulbo, né? Aí, Que é onde deixa a que é o que faz ficar essa tonalidade embaixo da pele, seria isso? Gente, incrível! Sem contar que ele vai pensar em mexer só daqui uma semana. Sim. Mas aí ele tem que fazer a depilação semanalmente? Como é que funciona com o a cada 20 dias, uma vez por mês, geralmente. Porque daqui uma semana que vai começar a apontar. Sim, que é a mesma coisa que tu fazer a barba em casa, né? Só que daí dura bem menos tempo. No dia seguinte já tem que fazer. É, praticamente todos os dias, né? Quem gosta dela bem feitinha, bem alinhadinha, todos os dias. Sim, nos homens fica mais evidente também o efeito em função porque tem mais pelos, né? Sim. Então a gente consegue ver o contraste mais claramente. Agora, Carla, feita a depilação, quais são os cuidados que tem que tomar? Não expor ao sol, né? Logo depois. Protetor solar e manter a esfoliação. As pessoas se preocupam muito em lá fazer a depilação, mas não prepara a pele também para a depilação. Aí encrava muitos pelos. Se esfoliar, manter a esfoliação em dia, o encravamento vai ser bem menor. E a esfoliação é com qualquer sabonete ou creme desse que compra em farmácia para abrir um pouquinho os poros. Qualquer método de esfoliação é válido. Sim. O importante é fazer. Agora,
tem quem seja muito, assim, histérico na hora da depilação e sofra. É claro, a gente está falando como se fosse frescura. Mas tem gente que sofre mais, né? Tem. A sensibilidade muda muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que sentem mais na sobrancelha, outras no buço. Eu sou uma que sinto muito no buço, não sinto nada na sobrancelha. Mas é muito relativo, né? Muda de pessoa para pessoa. As mulheres têm alteração na dor conforme o seu período hormonal, Sim. quando estão na TPM ou mesmo grávidas? Grávidas, elas não demonstram muita sensibilidade, mais nos períodos pré. Sim, então, bom, aí já é uma dica. Daqui a pouco, se a pessoa puder optar por depilar, tentar evitar esse período também, né? O que tu tá de sugestão para quem sente muita dor, tem muita sensibilidade? Olha, quem pode, daria de usar as ceras anestésicas, mas nem todo mundo pode, né? Quem tem problemas com alergia, tem uma pele mais sensível, não recomendo. O ideal é até tomar um remédio, um relaxante muscular, um remédio para dor antes da depilação. Mas essas ceras anestésicas, os depiladores costumam ter ou daí a pessoa tem que adquirir para levar? Em alguns lugares, sim, né? Tem para oferecer, outros não. O ideal é a pessoa já ir preparada. Sim, já sabe que sofre muito, já prepara, já tem Ou já seu, avisa né? a depiladora, né? Sim, que é para evitar. Bom, teria mais alguma recomendação para ser dada para quem daqui a pouco quer experimentar outras áreas para depilar? Olha, a recomendação é o interesse, né? A pessoa tem que querer, não fazer por alguém ou para alguém, é fazer por si só, né? Por querer. Pode estar bronzeado? Pode. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só não pode estar com queimadura solar. Sim, né? porque daí já está muito como. sensibilizada. Mas bronzeada pode sem problema, só não pode expor ao sol depois. Piscina, onde tem cloro, não dá. Bom, então tá. Então já sabemos aí várias dicas para quem está pensando em depilar as mais diversas áreas do rosto, bom, do corpo também, né? Porque acaba vindo muito interesse em depilar perna. O que as mulheres têm procurado mais? Agora no verão é perna, né? Sim. Nossa, bem muitas. A piscina, então é virilha, perna, axila, braços hoje em dia tem bastante, né? Fica tudo muito exposto. Os homens já estão adeptos da depilação, Carla? Estão vindo, mas tá devagar ainda. Mas tem bastante procura nessa época. Tu acha que eles têm mais resistência em função desse tabu de homem se cuidar ou por causa da dor, porque eles têm mais dorzinha? É um pouco de cada, Nada pessoal, né? tá, Diego? Mas é que, em geral, os homens são um pouquinho mais, né? O Diego não se enquadra muito nisso, então ele é bem adepto, mas, assim, é mais essa coisa de homem. Homem não faz, tem muita resistência quanto a isso. Sim, às vezes até de chegar num lugar onde tem um monte de mulher e quebrar essa primeira parede, né? Mas não precisa, menino, super tranquilo, vai lá, os homens estão cada vez mais tomando conta dos espaços onde se trabalha com a parte estética, né, Carla? E depois que eles experimentam, que eles vão e veem que dura, né, que vai ter menos trabalho, eles voltam, eles voltam. Muito bem, então tá, vamos todo mundo se depilar aqui pro verão, quem sabe? Só cuida com protetor solar. Tem que ter protetor solar. Carla, obrigada pelas tuas agradeço. super dicas. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho com as gurias do Mama Jobs. Vocês sabem o que é isso? Não? Então vem descobrir, já voltamos. Já de volta e é a hora do nosso diário do bebê. Virei, mamãe. Então, gente, tem uma dica de aplicativo muito legal, né, Henri? Para acompanhar o desenvolvimento do bebê, que se chama As Semanas Mágicas. E nele a gente consegue acompanhar os saltos de desenvolvimento, que são aqueles grandes momentos dos bebês, quando eles conseguem fazer novas habilidades e muitas vezes também quando eles entram meio em parafuso por conta do excesso de informações. Então é bem legal, olhem só, eu vou mostrar para vocês aí na tela.
Então, não sei se ficou claro, mas esse é um aplicativo que vocês baixam ali, o Semanas Mágicas, que eu chamo também de Semanas Trágicas, e super ajuda para acompanhar esses saltos de desenvolvimento. Até porque a gente sabe que a maternidade não é um momento fácil. E aproveitando este gancho da maternidade, nada como falar de maternidade e carreira. E, portanto, estou aqui com as idealizadoras, né, as empresárias Ana Paula Ferraz e Mariana Gabrigelsic, porque a pessoa tem que ter um sobrenome difícil, que é pra gente parar e ter que dar aquela pensadinha. Gabrigelsic, é isso? Depois vai. Perfeito. Depois vai. Bom, gurias, vocês criaram então esse serviço que intermedia mães, né, que estão querendo se recolocar ou buscar oportunidades no mercado de trabalho, claro, com empresas também que estão dispostas a recontratá-las, que é o Mama Jobs, um serviço muito legal e que eu acho que traz para o holofote essa questão que é bastante complicada, por mais que se fale muito em igualdade, porque sim, as mulheres estão querendo, né, buscar igualdade no mercado de trabalho, a gente sabe que a maternidade nos empurra para bem longe disso. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como é que tem sido esse primeiro mês, tem apenas um mês, esse projeto de vocês e o que vocês realmente pretendem obter, né? É o grande objetivo do Mama Jobs. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, a gente está muito feliz de estar aqui participando do programa e falando um pouco do nosso projeto, né? Como tu comentou, ele é bem novo, mas já trouxe, ganhou proporções bem grandes até para tudo o que está acontecendo, né? Então, o Mama Jobs, ele surgiu muito dessa vontade em ser uma profissional e também uma mãe de sucesso, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho pós em marketing digital. A Ana é formada em administração de empresas, com foco em RH e é Master Coach em perfil comportamental, né? E a gente nos conhecemos justamente através dos nossos filhos, né? E a gente sempre se perguntou por que chegava nesse momento em que, como tu comentou, né? A mulher está em ascensão na carreira e, por questões biológicas, chega um momento em que ela tem que pensar se ela vai querer ter filho ou não, né? E quando chega esse momento, acaba que ou ela sai do mercado de trabalho ou ela acaba adiando o mais tempo possível para ter o filho, né? E então, daí, desses questionamentos, a gente foi se perguntando por que a mulher não pode viver a maternidade e a carreira em equilíbrio, né? Exatamente, e aliás, falaste aí muitas vezes empurrando a maternidade para frente e depois tendo muita dificuldade em ser mãe, né? Sim. A gente tem um videozinho para passar que mostra um pouquinho do problema sobre o qual vocês estão falando, depois a gente volta pro assunto aqui do estúdio. Roda aí, por favor. Adorei, até porque tem um detalhe ali bem no finalzinho que diz assim, a Paty daí, além de ser mãe, conseguiu um emprego, está bem mais feliz. Porque é isso, né? A pessoa não precisa ser, agora sou mãe e não sou mais nada e eu tenho que ser grata por ser, porque tem uma ideia, um senso comum muito nesse sentido, né? O que a gente quer mostrar para as empresas é que elas têm que ter esse olhar para a mãe, né? A maternidade, ela não pode ser uma barreira para essa candidata, porque a gente tem todo um histórico de aprendizado, de estudo e dedicação, e não quer dizer que porque agora virou mãe tem que largar. Tem que abandonar. E a empresa também não pode nos olhar como
aquela mãezinha, né? Não, a gente tem um monte de características, um monte de habilidades que, inclusive, existem estudos em universidades em Londres, até que foram feitas, que com a maternidade a mãe desenvolve mais habilidades ainda, né? Que são as chamadas soft skills hoje no mercado. O que eu ia dizer, né? Põe uma mãe a trabalhar, ela resolve todos os problemas ao mesmo tempo agora. No entanto, a gente sabe que tem muito essas restrições, vai sair no meio da tarde porque o filho vai ficar doente, vai ter outras prioridades, e muitas vezes isso acaba sendo obstáculo dentro da própria empresa. Aí a Ana estava aqui falando, né? O foco do serviço é recolocar ou colocar, no caso a pessoa, dentro de empresas e não trabalhar com empreendedorismo, é isso? Porque a gente viu uma demanda assim que normalmente a mãe, quando nasce o bebê, ela parece que tem que esquecer tudo que ela estudou, tudo que ela até então ali, e virar empreendedora, né? Montar um negócio para poder cuidar do filho e gerar renda, né? Que hoje em dia a gente sabe que a maior parte da renda da casa não é mais só do pai, mas sim a mãe complementa essa renda, né? Então a gente se perguntava por que a gente tem que virar empreendedora? Nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, né? Então a gente hoje estamos buscando empresas, e essa roda está girando já no mercado, de empresas com um olhar para essa profissional, porque realmente a gente cria habilidades novas, a gente expande as nossas habilidades e consegue dar conta dessa demanda de carreira e maternidade. Pois é, aí tem duas pontas então, tem a mãe, né, que é a candidata, mas também tem as empresas do outro lado. Vocês vocês têm uma rede de empresas que já está ciente dessa situação, ou vai dependendo do caso a caso? Como é que funciona essa articulação? Hoje nós já temos empresas parceiras no Mama Jobs, né? E estamos buscando mais empresas que tenham já esse olhar já está com uma semente nas grandes empresas e vindo, aumentando essa visão para essa profissional mãe. Tem empresas que têm projetos que têm acolhimento na volta da maternidade, como acolher essa mãe quando ela, naquele momento que ela deixa o bebê e volta para o trabalho, né? Como acolher isso? Então, todas as nossas vagas que hoje nós temos na plataforma, elas já são com empresas que têm essa empatia para essa profissional. O que na prática vocês diriam que essas empresas ganham com a contratação dessas mulheres? É o que quando a gente faz o contato com as empresas, é justamente isso que a gente quer mostrar. Que essa mãe que está ali, essa candidata, além de todo o histórico que ela já teve como profissional, ela desenvolveu essas habilidades. E essas habilidades, elas são muito importantes hoje no meio no mercado de trabalho, né? Então, como eu te comentei das soft skills, que hoje é muito falado, inclusive o LinkedIn, que hoje é uma referência nesse meio, listou algumas dessas habilidades, e entre elas tem muitas com essas habilidades que a gente vê no perfil das candidatas que a gente tem no nosso currículo, que são empatia, administração do tempo. Qual é a mãe que não administra bem o tempo, né? Se não consegue administrar o tempo, ela não faz mais nada. Não faz mais nada, né? Então, liderança, criatividade, são todas habilidades que hoje no meio empresarial são muito, muito necessárias, né? E essa candidata, ela tem isso a agregar muito, né, no mercado. E o que vocês têm percebido de quem está buscando vocês, gurias? Assim, quais são os sentimentos que vocês percebem que essas mulheres têm? O que eu vejo hoje, né, eu faço mais a parte de pessoal, eu que lido com as candidatas, né, tem muitas mães que estão fora do mercado há 1 ano, 2 anos, por optarem em parar e ficar com o bebê e querendo voltar, né? Então, isso o que acontece? Muitas autoestima tá baixa, não se sente segura para retornar, acha que parece que tudo que ela teve de experiência foi anulado ali quando ela optou em ficar em casa com a criança, né? Nós também temos perfil de mães que querem diminuir a carga horária, mesmo diminuindo o salário, para ter mais tempo de qualidade com a criança. Então, tá vindo bastante... O que a gente nota, assim, é que vem bastante mães querendo mais o equilíbrio mesmo, porque muitas acabam, às vezes, saindo às 7 da manhã e voltando às 7 da noite e não conseguindo equilibrar essa parte da maternidade.
Sim, que aí também gera um sofrimento por tu não tá conseguindo curtir o teu Para os filho, dois, né? para a criança e para a mãe, né? O que a gente quer é desmistificar justamente isso, né? A gente quer levar que tanto a sociedade quanto as empresas precisam ter esse olhar, né? A maternidade é uma coisa linda e a mãe precisa de um tempo para criar uma conexão com o filho, né? E esse tempo só vai ser possível se a gente tiver esse olhar das empresas e da sociedade. Né? Até porque uma coisa é fato, né? Todo mundo é filho de alguém. Isso aí não tem a mínima, não, é indiscutível. A gente tem mais um VT para ver sobre o Mama Jobs, então roda aí. Bom, eu preciso dizer que eu estou me sentindo inteligentíssima agora. O meu cérebro contraiu e assimilou uma série de informações novas. Mas é muito legal ver essa apresentação, porque a gente percebe que ser mãe não é só... não é só não, né? Porque essa só já não cai muito bem nessa frase. Mas traz também, agrega para a mulher não só como mãe, como mulher, mas como profissional. E acho que esse pode ser o grande pulo do gato para as empresas. Nós vamos continuar esse papo com as gurias da Mama Jobs no próximo bloco. Então a gente vai para o intervalo e já volta, porque tem muita coisa para conversar ainda sobre esse tema. Não sai daí. Bom, a gente volta com o papo aqui das gurias do Mama Jobs e é o seguinte, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, aproveitem, entrem no Facebook, deixem aí nos comentários ou pelo Twitter com o hashtag Virou Moda ou hashtag Aliclem, também pelo meu nome, dá um nome complicado, né? Nem todo mundo consegue acertar. Deixem as suas opiniões e também as suas dúvidas que a gente vai conversando aqui sobre isso. Bom, gurias, a gente estava falando no intervalo que vocês mostraram ali nessa apresentação que a parte neurológica, se dá para chamar assim, da mãe, da mulher após a gestação e ter filho, a maternidade amplia várias conexões, digamos assim. Mas tem um lado que acaba sendo muito abalado na mulher, que é esse da autoconfiança, né? A mulher, a mãe, ela sai 6 meses, 4 meses, acha que não tem condições de lidar com tudo, enfim. Como é que vocês veem essa oportunidade que vocês estão trazendo e como as mulheres têm que se postar, de repente, de uma forma diferente diante do mercado? Bom, o nosso propósito no Mama Jobs hoje, Ali, é justamente isso, trazer esse apoio e esse acolhimento para essa profissional. Porque nós entendemos que, sendo mães, parece que nós viramos um plus como profissional, porque acabamos agregando muito mais coisas no nosso dia, no nosso tempo e na vida, né? Então, o Mama Jobs veio para isso. A gente está trazendo treinamentos para ajudar essas mães para organização de tempo, para conseguir ter mais autoconfiança, buscar o que ela era atrás, essa profissional que ela sempre foi, porque ela não deixou de ser essa profissional quando ela foi mãe, porque o momento de voltar, ou mesmo nós temos já bastante candidatas que já estão no mercado e querem diminuir essa carga horária, né? Querem empresas que tenham esse olhar mais acolhedor, e isso está no mercado. As grandes empresas estão já com um olhar bem focado, inclusivo na profissional mãe, sabe? Vocês acham, gurias, que uma mãe profissional, ela é mais comprometida do que outros profissionais? Você acha que é possível fazer esse tipo de comparação? Sim, nós acreditamos que
pela questão do tempo, ela acaba sendo mais focada. Em menos tempo, ela tem que focar mais no trabalho, ela tem que dar o resultado que a pessoa teria, sei lá, exemplo, 8 horas, ela tem que dar esse resultado em 4. Então, ela tem que ser extremamente focada. Tem que otimizar o tempo. Ela tem que otimizar quando ela está ali é para fazer tudo acontecer Não naquele vai ter momento, aquele né? encontrinho no cafezinho na Não. Copa. Aliás, isso é aquela coisa, né? Mãe, não nos convidem para ir tomar um cafezinho e discutir algo. Não, dá para falar e resolver, porque a gente não tem muito tempo. Nem parar para olhar a rede social. Quando Não. está ali é justamente para fazer acontecer naquele tempo, né? Porque sabe-se lá o que... Bom, e aí assim, vamos então para a parte prática. As mulheres que estão aí, um dos requisitos é ser mãe, certo? Sim. Gestante não, já tem que ter tido bebê. Não, gestante também. Gestante também. Já é mãe, já né? é mãe. Já é Tá. mãezinha. Então contem pra nós como é que funciona todo o processo, desde o cadastramento até, se Deus quiser, a contratação, né? Tá. Bom, o cadastramento ele acontece na plataforma, né, do Mama Jobs. A candidata entra lá pelo www.mamajobs.com.br. Tanto as empresas quanto as candidatas, elas entram em contato com a gente pela plataforma. Então, a candidata entra ali, preenche todo o currículo dela e é pré-requisito, né, básico que tem que estar tudo bem preenchido, senão a Ana entra em contato com elas puxando a orelha para deixar tudo completo. A gente oferece um bônus que é o perfil comportamental que a gente envia junto para as empresas e que é algo visto como muito, que agrega muito, né? E aí, da parte da candidata, é isso aí, preencheu o cadastro dela. As empresas entram em contato ali também para se tiver alguma vaga disponível e fora isso vai do nosso contato também a gente fazer essa prospecção, né, atrás de empresas. Vale lembrar assim que a gente foca, né, em vagas tipo home office, vagas flexíveis assim, mas também em empresas com vagas integrais, só que desde que tenha um olhar diferenciado para essa causa, né, que é o que a gente tem encontrado agora. Empresas com licença maternidade estendida ou que façam algum programa nesse retorno da mãe, ou não só na própria maternidade de início, né? A mãe continua sendo mãe para sempre, né? Sim, para sempre, exatamente. E o filho, às vezes, necessita, né, de algum auxílio e a gente não tem que se sentir intimidada ou com vergonha ou com medo de pedir alguma coisa. Então, é esse olhar que a gente busca nas empresas. Sim, né? a longo prazo a ideia é ter um mercado que tenha uma cultura diferente mesmo, né? Perante as mulheres mães profissionais. A nossa missão é que a gente seja vista pelas empresas como uma referência em candidatas, né, qualificadas, comprometidas. Inclusive, a gente está criando agora as leis Mama Jobs, que a gente quer passar para todas as mães com vídeo que a gente vai criar. E do lado das mães, que é o que a Ana tem trabalhado muito diretamente com elas, é que a gente seja o suporte para elas, porque a gente faz o acompanhamento desde o início, desde que elas entram na plataforma, cadastram, até o processo né, de indicação para alguma vaga e na reunião, inclusive, né, eu vou deixar para a Ana falar do caso do Deu Match, que a gente conta, né, de uma mãe que já foi contratada, né, pela plataforma, então o acompanhamento junto delas, né? Nós acompanhamos, eu sempre faço uma ligação por vídeo, né? Principalmente das candidatas que estão participando de processos seletivos, até para conhecer ela, para entender qual é o propósito dela, realmente o que ela está buscando. Porque às vezes acontece também dela querer voltar para o mercado, mas ela não está preparada ainda para o mercado. Então a gente dá todo esse apoio, esse acolhimento, ajuda ela a se entender, né? E a gente acompanha desde o início da ida na entrevista, né? Nós acompanhamos, mandamos mensagens, acompanhamos o processo com a empresa até a recolocação ou a contratação dessa profissional. É bem, nós estamos bem junto com a nossa cliente, que é a mãe, né? Gurias, o bacana também, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, muitas vezes a mulher contrata um serviço, como o de vocês, mas acaba, de repente, não sendo contratada ou tem medo de não ser contratada exatamente por essa comparação de, mas eu tenho filho, não vão me contratar. Bom, quem está buscando serviço de vocês, os concorrentes, de repente, a uma vaga, estão na mesma situação. Então, o que vai preponderar é a experiência, de repente, é uma habilidade, uma característica diferente, né? É uma análise mais profissional, no final das contas. Sim. Eu acho que até o que a gente está querendo trabalhar bastante é
a forma na postura, porque talvez essa mãe candidata acabe, na hora que está chegando lá, justamente pensando assim, eu já estou pior, eu sou menos, eu fiquei um tempo fora do mercado, ou eu tenho filho, como é que eu vou dizer? E não, a gente está querendo empoderar elas, né, deixar elas seguras daquilo, e foi o que aconteceu nessa candidata aí, que a gente já recolocou no mercado. Na hora da entrevista que ela estava lá esperando, a gente já mandou uma mensagem para ela, boa sorte, estamos contigo. E ela disse que aquilo deixou ela, Deu né? um up Tem gente pensando em mim comigo, agora, né? Então, eu acho que é bem isso, e o nosso trabalho agora, com o andamento, a gente vai tendo ideias, né, que vão surgindo, cursos que a gente está fazendo justamente para deixar elas mais seguras e fortes, tanto nesse lado psicológico mesmo, quanto no lado de agregar conhecimento, né? Então, a gente está, em breve, lançando um curso para elas saberem organizar a gestão do tempo mesmo, porque a gente sabe que, né, trabalhando ainda tem toda aquela função dos filhos e de casa, né? Então, para saber fazer essa gestão do tempo, a gente vai em breve lançar um curso bem legal. Como otimizar também, né, as suas ações. E também trazer como os nossos filhos são nossos impulsos, né? E eles não têm que ficar escondidos atrás da gente, pelo contrário, eles têm que ficar no nosso lado e sendo o que realmente a gente quer, chegar nas empresas e não esconder. Eu não tenho, né? Porque muitas acabam até, quando engravidam, acabam até com medo de chegar na empresa e falar, não, pelo contrário, o nosso propósito é que sim, que o filho seja o propósito dessa mulher, né? A força dela para ir para o lado profissional. Até ali tu tinha comentado de características, se a gente podia falar, comparando, né, a candidata mãe com os outros candidatos, né? Até no nosso site tem ali uma estatística que fala, a mãe é uma candidata muito mais, digamos, fiel àquela empresa, porque tem isso que a Ana falou, a gente tem um compromisso, então a gente, essa candidata não tem uma rotatividade tão grande em empresas, né? Se ela tiver um olhar e uma segurança naquela empresa, ela valoriza muito isso, né? Ela valoriza e fica, né? Olha só, bom, espero que tenha ficado uma mensagem muito importante para as empresas, principalmente, todos os portes, de que tem que se olhar de uma outra forma para as mães que estão no mercado de trabalho, estão tentando voltar para o mercado de trabalho, e também para as mulheres que estão nessa situação, de repente pensando, mas será que eu estou pronta? Será que eu dou conta? Dá sim. Dá sim. Então, gurias, para querer falar com vocês, como é que faz? Como é que são, onde vocês estão disponíveis? A gente está disponível no Facebook, né, pela Mama Jobs, no Instagram, Mama Jobs Brasil, no LinkedIn, e pelo nosso site, né, que é o ponto central ali, focal, tanto para a empresa quanto para candidato. Muito bem, gurias. Olha, parabéns pela iniciativa. Espero que seja bombástica, que vocês consigam botar uma mulherada que é mãe de volta no mercado de trabalho, para que elas, assim como a Paty, né, que é o case que apareceu ali, também fique muito mais feliz. Até porque essa questão toda de recolocação, enfim, gera uma super ansiedade. É ruim para a mulher, é ruim para os filhos. E falando em ansiedade, a gente traz hoje o assunto no quadro Na Medida com a Giana Trevisan. Então, confira aí. Na Medida. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Olá pessoal, começando mais um quadro Na Medida. Lembrando que o quadro é um oferecimento de Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. E hoje vamos falar no quadro Na Medida sobre ansiedade, que já é aí considerada o mal do século. Eu convidei a psicóloga Bruna Madri, que vai nos dar umas dicas e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Bruna, começando a nossa entrevista, eu vi aí um dado bem alarmante, né? Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Como psicóloga, por que tu acha que a gente está mais ansioso atualmente? Bom, a ansiedade, como falaste, é o nosso mal. E muitas das causas da ansiedade também estão relacionadas com a forma como a sociedade tem se organizado ultimamente, né? Então a gente está vivendo um momento em que tudo é muito rápido. A tecnologia trouxe uma transformação nos modos de viver, nos modos de se relacionar, em que tudo é muito rápido, né? A gente tem essa pressa por produzir, por fazer, por estar sempre ficando para trás, né? A comparação, as redes sociais, a vida perfeita.
Então, é uma série de fatores que faz com que a gente fique mais ansioso também, embora haja muitos fatores que façam com que a nossa ansiedade acabe sendo um pouco maior. Para ter uma ideia, os níveis de ansiedade de uma criança pequena nos dias de hoje são equivalentes aos níveis de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 50. Então, realmente, a ansiedade é algo que vem crescendo muito também pela forma com que a gente está organizados enquanto sociedade. E para os ansiosos que estão nos assistindo aí, quando a ansiedade é considerada normal? Perfeita, eu gosto muito dessa pergunta porque é importante a gente entender que a ansiedade é um processo que faz parte da vida de todo mundo, né? Todos nós temos níveis de ansiedade e a ansiedade ela não é só ruim, né? A gente geralmente considera a ansiedade ruim porque a gente acaba lembrando dos sintomas, né? E do sentimento, da emoção que ela causa. Mas a ansiedade, até certo ponto, ela é positiva porque ela nos impulsiona a sair da zona de conforto, a buscar melhorias, a conquistar coisas. Então a ansiedade, ela tem uma parte positiva também. Quando que é importante a gente prestar atenção que ela está passando do limite saudável? É quando começa a atrapalhar a nossa rotina. É quando a gente começa a ter dificuldades de fazer coisas que antes a gente não tinha. Então a ansiedade ela está bastante relacionada com o medo, né? Então pode ser o medo de fracassar, o medo de sair na rua, o medo de ficar doente, o medo de ter uma crise de ansiedade, por exemplo, e essas coisas começar a interferir no dia a dia, né? Então as pessoas acabam deixando de sair o tanto quanto saía, acabam deixando de se relacionar o tanto que se relacionava. Então algumas pessoas os sintomas de ansiedade pode ser uma irritabilidade maior, diante de alguns estímulos, se sente mais irritado, mais explosivo, mais agressivo do que em outros momentos. Tudo isso é um alerta para que a gente possa buscar ajuda e voltar a ter, né, mais qualidade de vida. Então, eu sempre digo que quando começa a afetar o dia a dia, começa as relações ficarem um pouco mais comprometidas, é o momento de buscar ajuda. E Bruna, além desse medo, né, dessa irritação, ainda tem a taquicardia, angústia, né? Como é que as pessoas podem identificar? Exatamente. Geralmente, né, hoje em dia acontece com muita frequência das pessoas acabarem indo para a emergência, achando que estão tendo, né, um ataque no coração, estão tendo algum problema físico. Quando chegam na emergência, é detectado que foi realmente uma crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade, ela acontece quando sente o coração mais acelerado, palpitações, sudorese na mão, pensamentos repetitivos de que algo está acontecendo, de que vai morrer, de que vai desmaiar. E esse ciclo de pensamento, eu chamo de looping de pensamento, que faz com que as pessoas fiquem cada vez com mais medo, né? Então, uma vez tendo essa crise, a possibilidade de ter uma segunda crise acaba aumentando. Portanto, quanto antes as pessoas identificarem que elas estão com um nível de ansiedade mais alto, buscar ajuda. O quanto antes, que o prognóstico será melhor, né? Quanto mais tempo deixar a ansiedade, pior é, mais vai demorar o tratamento, enfim. E às vezes a gente pensa que a ansiedade é só esperar por algo que vai acontecer, mas a ansiedade pode estar vinculada com muita preocupação relacionada ao futuro, assim como a ruminação, aquele voltar a pensar em coisas que não deram certo, em erros do passado, isso também pode causar ansiedade. Então a ansiedade pode ser relacionada com preocupações futuras ou então com pensamentos repetitivos que vêm de coisas que não deram certo, de como fariam, diálogos internos, de como resolveriam aquela situação. É como se entrassem no looping de pensamento e não consegue sair. E isso fizesse com que cada vez ficasse mais nervoso, fazendo com que o corpo responda também de maneira diferente. E uma outra situação é que nós tivemos aí o Enem agora, né? Vem por aí o vestibular. Tu tens casos, Bruna, assim, de pacientes que ficam ansiosos além da conta nesse período? Com certeza, porque muitas vezes, principalmente vestibulandos, né, que vão prestar vestibular, vão prestar o Enem, muitas vezes é uma dedicação de alguns anos. Então, eles focam toda a energia, toda a força, todo o estudo deles nesse momento. É um momento essencial, um momento crucial para a vida deles. Porém, é o que eu sempre digo que a gente precisa ter um balanço, precisa ter um equilíbrio, né? Não dá para ficar só focado nisso ao longo do período de estudos. Nesse período, tu diria que é interessante eles buscarem orientação profissional?
Com certeza, se a ansiedade está atrapalhando, porque o que acontece? Às vezes a performance na prova acaba sendo prejudicada exatamente porque a ansiedade está excessiva. E aí o que acontece? O looping de pensamento, esses pensamentos repetitivos, acabam tirando o foco atencional que seria para a resolução da prova. Então, aprender a manejar, a gerenciar a ansiedade é essencial para que possa ter um resultado melhor na prova. E para terminar a nossa entrevista, eu gostaria que tu deixasse para o pessoal de casa dicas, né, técnicas de como controlar essa ansiedade. Bom, uma vez entendendo, né, que os níveis de ansiedade eles estão acima, estão prejudicando, é super importante buscar ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, buscar essa orientação, porque muitas vezes é difícil sair desse quadro sozinho. E para quem está passando por um momento mais difícil, enfim, está difícil de lidar com a ansiedade, quais são as dicas então? A respiração, fazer respirações profundas ao longo do dia ajuda. Fisicamente também a dar uma equilibrada nos batimentos cardíacos, né? Então fazer aquela respiração pelo diafragma, encher bem o pulmão, expirar até sair todo o ar do pulmão, fazer essas respirações profundas 3 vezes ao dia já vai ajudar, ou quando se sentir mais agitado. Meditação é algo que ajuda bastante. Hoje em dia, o mindfulness é algo que já está comprovado cientificamente, que tem bastante resultados positivos com o manejo da ansiedade, com o gerenciamento do estresse, né? Então, existem aplicativos que ajudam a praticar, né, a meditar, enfim. Essas são dicas básicas. E a respiração é fundamental, né? Fundamental, porque a respiração, ela é que comanda tudo. E às vezes a gente nem se dá conta, mas está com a respiração ofegante, não se dá conta de fazer uma pausa, respirar, né, parar um pouquinho, dar uma acalmada na mente para conseguir seguir o dia com mais tranquilidade. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos em breve no Virou Moda com mais novidades. Até lá! Na Medida. Oferecimento Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. De volta e agora sim, nosso momento de moda aqui no programa. E a produção vai ficar feliz que hoje estou com um sapato inédito no Virou Moda. Olha só, um escarpão com brilhinho dourado. Vejam que ele dá um efeito de nude. Eu falo muito do sapato nude, as vantagens de um sapato nude. Esse tem o delicado diferencial de ter esse leve brilho, né? A calça é num azul bique e hoje eu resolvi fazer uma combinação cromática bem intensa, por assim dizer. Estou com a calça azul e uma blusinha laranja. Já usei ambas as peças aqui no programa, no entanto, nunca tinha usado elas junto. Acho que ficou bem legal, ficou bem alegre também. E não estou usando aqui, mas no carro trouxe um blazer amarelo, olha só. Super colorida, né? Adoro. Bom, nosso Drops de Moda hoje traz um tecido que é lindíssimo e inspira para vários tipos de peças. Romântico, delicado, mas também com personalidade. Renda Guipir. Confira.
É bonito demais, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de acabar o programa, eu trouxe um videozinho engraçadinho para relaxar, né? E deixar vocês com o astral mais alto ainda. Inclusive, se tiverem dicas de vídeos engraçadinhos, piadinhas, mandem para nós, que a gente adora dividir com o nosso público um pouco de senso de humor, que afinal de contas nunca é demais, né? Então roda aí. Lá no trabalho perguntaram por mim, porque eu não fui trabalhar. Tu disse, né, que eu tava doente? Eu falei, Major, mas todo mundo viu o senhor na noitada bebendo, enchendo a cara, homem. Pois diga aquele povo fofoqueiro que eu estava doente de amor e procurei remédio na vida noturna. Bonitinho esse Yoda, né? O Yoda bêbado com dor de cotovelo. Bom, mandem sugestões para nós que a gente vai divulgar aqui e fazer todo mundo rir um pouquinho antes de encerrar o programa. Ficamos por aqui e amanhã estamos de volta. Agora vocês fiquem com o Capu no feed. Beijo!